Monte pela presença aqui essa noite. Para nós é uma alegria estarmos juntos com ele. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui, o Flávio, a Michelle, a Dona Vilma. Muito obrigado pela presença, viu? Que essa noite seja especial para vocês, que Deus possa tocar profundamente o coração de vocês com as palavras do Padre aqui, viu? Que você possa sair daqui, Michelle, renovada na graça e no amor de Jesus. E se você se levante na graça do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer em você, na sua vida, coisas que você não imagina. Use as palavras do Santo Padre aqui para poder colocar a sua vida nos braços do Senhor. Viu? Você é muito querido, muito amado por nós. Olha como é amado por Deus. Viu? Gostaria de agradecer também a irmã. Como que é o nome da irmã? Noeli. A irmã Noeli aqui está conosco. Agradeço a presença. Que Deus possa tocar a sua vida também. Que você possa receber uma semente grande que dê muitos frutos para a obra do Senhor nessa vida. Viu? Quem mais é novo daqui? A Miriam. Os demais já são praticantes aqui, né? Gostaria de agradecer a você por estar aqui essa noite, viu? Você também é a primeira vez que você vem, né? Não? Amém, gente. Então que essa seja uma noite abençoada para nós todos, né? Vamos então, como nós estamos, só faltam 3 palestras para nós finalizarmos esse ciclo. Foram 21 pregações. Nós temos agora o Padre Marcelo Monte, que vai tratar conosco o tema sobre a paz, como nos tornarmos promotores da paz nos dias de hoje. É um tema importantíssimo para nós. Depois, na sequência, nós vamos ter a semana que vem o Padre Luiz Paulo, que vai vir tratar sobre a comunhão na igreja, na sociedade e na família. Como nós temos que aprender a viver essa comunhão. Como nós podemos viver essa comunhão. O que é necessário para nós vivermos isso. E depois, na última semana, Dom Edmar vem tratar sobre o assunto que é o tema da nossa campanha, que é a aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. Então ele está trabalhando esse tema para vir aqui falar conosco a respeito disso. Amém? Gostaria de deixar uma palavra para todos aqui, né? Lá em Mateus 5, versículos de 1 a 11, o Senhor tem nos ensinado sobre as bem-aventuranças. E uma delas, que o Senhor tem tratado bastante no nosso meio, é: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É uma das bem-aventuranças, né? A primeira seria: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Depois nós seremos felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados então os que promovem a paz. Esse é o nosso tema de hoje. O caminho que conduz à santidade é de contínuo crescimento, em gozo e em paz em nossas vidas. É uma experiência espiritual sempre progressiva, que faz com que a vereda do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Esta é a primeira bem-aventurança da qual Jesus pronunciou uma bênção sobre obras humanas. Nas demais, ele falava sobre a transformação do caráter. As primeiras 6 são bênçãos prometidas àqueles que dão passos decisivos e sucessivos para o desenvolvimento do caráter e tornam-se artesãos da paz. Há uma diferença profunda entre os conceitos de valores de Jesus, nessas passagens que o Padre vai falar conosco de uma forma mais profunda. Então há uma diferença profunda entre o que Jesus queria nos mostrar e os conceitos humanos que nós vivemos hoje. Boa noite, Sérgio e Marisa, sejam bem-vindos. Os conceitos humanos que nós vivemos hoje.
que exaltam os heróis de guerra e glorificam os heróis de milícias. Quantas guerras nós temos passado nesse mundo, e hoje você vai em vários locais, vários países, e nós vemos bustos, estátuas de pessoas que lutaram em guerras e mais guerras, e eles exaltam e enobrecem esse tipo de situação, esse tipo de pessoas, né? Colocando valores diferentes daqueles do que Jesus tem nos mostrado. Os pacificadores são os que estão em paz com Deus, que é o autor da paz e apreciador da concórdia. São os que mostram serem verdadeiramente filhos de Deus, esforçando-se para aproveitar qualquer oportunidade que lhes abra para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Mas é importante, irmãos, você olhar para dentro de si mesmo essa noite e fazer uma apreciação quanto ao rumo de sua vida e da minha vida. Quanto você tem agido para promover a paz no mundo? Como eu devo agir para ser um promotor dessa paz? Espero que essas perguntas, ao final da palestra do Padre, nós possamos refletir um pouco mais profundamente sobre elas, né? E olharmos quanto de mim está sendo doado, né? Para que essa paz reine nesse mundo, reine para a edificação do reino do Senhor. Como estamos recebendo a palavra de Deus em João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E como estamos agindo, segundo a palavra de Romanos 14, 19, que diz: assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então é importante que essas passagens façam nos refletir nessa noite, para que essas palavras do Padre venham tocar no nosso coração e venham trazer sementes para que nós possamos a cada dia regá-las com oração, regá-las com a nossa presença forte diante do Senhor, para que tudo isso que nós estamos vivendo aqui produza em nossas vidas frutos capazes de transformar, viu, dona Vilma? Não só a nossa vida, mas a vida daqueles a quem Deus nos coloca à frente. Amém? Então nós vamos fazer só um corinho rápido, eu tenho 4 minutos antes de soltar para o Padre, e depois o Padre entra, então apresentando como ser um promotor da paz nos dias de hoje.
O Senhor nos abençoe com a sua presença, com a sua sabedoria, inteligência, com a sua luz.
para que nessa noite tenhamos uma reflexão agradável daquele que fala e daquele que ouve, para que ao sairmos daqui sejamos verdadeiramente promotores da paz na família, com as pessoas com quem trabalhamos, com vizinhos, com amigos. Amém. Amém. No trânsito, em qualquer lugar. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se eu falar sem microfone, vocês me ouvem? Sim. Sim? Sim. Posso dispensar então? Mas eu vou poder falar menos, porque vai cansar, né? Então. Fica aí. Que bom nos encontrarmos aqui nesta noite. Um encontro que vai até meia-noite, né? Sexta-feira, amanhã é sábado. Então, em vez de vocês irem para o happy hour, vocês vieram para cá. Que bom. Já estão perdendo mesmo o império. Você falou, num dos momentos, né? De quem hoje são os heróis. Me dá nojo, Pedro Bial, né? Chamar aqueles irmãos nossos lá na Big Brother de meu herói, meu herói. Me dá nojo, né? Por estar ali, ser chamado de herói, né? Herói é aquele que está lá na faixa de Gaza, como um amigo meu, por exemplo, ex-seminarista, está lá enfrentando aquele conflito e sustentando as outras pessoas que estão lá. Ele sim é um herói. Herói são as médicas, né? E os médicos, dos Médicos Sem Fronteiras, que deixaram, né, sua família, deixaram de ganhar bem, né, talvez em algum lugar deste Brasil ou deste mundo, para estar nas zonas de conflito, para estar nos lugares mais difíceis. Esses são heróis, né? Esses são heroínas de verdade. Não aqueles nossos irmãos que, para ter 500 mil, 1 milhão, não sei, e para se expor, então assim, eu tenho nojo, né, da fala, não dele, né, mas da fala dele, né, que vai dizendo meu herói. Mas não é fácil ser promotor da paz. Olha, se tiver assim um lugar onde que compra isso, vocês me indicam que eu vou lá comprar, né? Quando vinha para cá enfrentando o trânsito da Paz de Barros e depois da Anhangamelo, porque errei o caminho, eu ficava pensando, né? Eu vou lá falar sobre paz no trânsito, enquanto que eu tenho que todos os dias, né? Vocês estão rindo porque vocês também enfrentam isso, né? Queremos viver, não é? Queremos viver a paz, queremos manter a tranquilidade, mas na cidade grande existe um estudo que nós vamos nos animalizando, né? Nós vamos ficando animais, tá bom? Então, os dois adolescentes aqui, jovem, adolescente, nós vamos ficando animais. Aliás, o estudo diz que nós fomos feitos para a caça. E aí fomos morar na cidade e a gente caça quem, né? A gente vai caçar o outro, né? E a gente vai caçar o outro e vai caçar o trânsito, né? Então esse instinto, ele volta. Eu sou o Padre Marcelo, sou padre há 20 anos, e numa das primeiras confissões, uma pessoa disse, né, Padre Marcelo, hoje na feira eu empurrei as pessoas, né? Na feira, né, no dia de sábado, eu empurrei, né? E ela estava se sentindo mal por aquilo que tinha feito. Isso tem 20 anos, né? Quantas pessoas fazem isso hoje, né? Seja no metrô, seja em qualquer lugar, fisicamente ou no trânsito. Isso tudo, irmãos e irmãs, vai provocando uma sensação nossa de ataque e também de defesa, né? E nós, por vezes, estamos no ataque e, por vezes, também estamos na defesa. E é preciso, sim, claro, refletir sobre a paz.
e refletir sobre a paz, não na faixa de Gaza, como eu já mencionei agora há pouco, mas é preciso refletir sobre a paz em mim. A paz do mundo, ela começa comigo. Ela não vem de Gaza, ela não vem do Iraque, né? Ou ela não está no Iraque, mas ela começa dentro de mim. A paz do mundo começa dentro de mim. Este, eu imagino que é aquilo, pelo que eu senti da oração, né, e das reflexões que já foram feitas, para a gente entender que a paz do mundo começa comigo, começa na minha casa, começa com as pessoas com quem eu trabalho, começa com os meus amigos, começa na escola. Aqui começa a paz. E que vai, né, como uma onda se estendendo a outras ondas, porque no mundo todo tem pessoas que estão fazendo o que vocês estão fazendo, de um jeito diferente, mas estão refletindo e que querem buscar a paz. Eu vou trazer hoje aqui um pouquinho para vocês um conceito de comunicação não violenta. Imagino que alguns de vocês já ouviram falar, ou comunicação para a paz. Já ouviram falar? Já. Então, essa é a reflexão que eu vou trazer para vocês. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Então, clico aqui, pronto. O que é comunicação não violenta? Bom, antes de dar prosseguimento, né? Falei que eu sou o Padre Marcelo, sou padre há 20 anos, assumi uma paróquia na periferia de São Paulo, na periferia da região episcopal Belém, lá no Jardim Santo André, Parque das Flores, quilômetro 28, da Avenida Sapopemba, por lá por 7 anos. Depois, por 7 anos, na paróquia Santa Luzia, aqui na Avenida Sapopemba, que foi ali que eu conheci a Eliane, que era gerente do banco, e ela disse hoje que, à primeira vista, assim, me achou meio estranho, né? Porque era outra gerente que cuidava das contas da paróquia, e aí passou para ela, eu fiz assim a cara. Ela se sentiu talvez. Gente, tem isso, né? Bom, mas depois passou, né? Porque estou aqui hoje. E aí, há 7 anos, estou na paróquia São João Batista do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 600. Está anotando o tempo, né? Eu preferia não falar disso. Mas a paróquia São João Batista do Brás é aquela paróquia que está em frente ao Templo de Salomão. Então eu sou o pároco do Edir Macedo. Ele deveria pagar o dízimo para São João, tá bom? Ele devia, tudo que ele arrecada, 10% ele devia dar para a igreja de São João. Então, estamos ali naquela situação. Algumas pessoas falam que aquela igrejinha, não é igrejinha não, né? É igrejinha comparado ao Templo de Salomão. Mas se querem comparar ao Templo de Salomão, comparem a Catedral da Sé, comparem a Aparecida do Norte, comparem a São Pedro do Vaticano, comparem as outras, e não a uma paróquia da Vila Zelina ou do Brás, né? Está lá desde 1908, pelo menos. Então, nós não chegamos agora, nós chegamos no início do século para construir aquela igreja, mas que enquanto comunidade de fé estava lá desde os anos 1860 mais ou menos. Então, para identificar melhor. Eu também sou diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Então, talvez um outro exemplo que eu use aqui é da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, que vocês devem ter algum contato pelos meios de comunicação. Há poucos dias foi realizada a Copa dos Refugiados. A Caritas que esteve junto na organização, a organização foi deles, né? E também em outros momentos, por conta de haitianos, de senegaleses, né, de irmãos nossos vindo de outros países. Então, às vezes a notícia está na televisão. Mas vamos falar de comunicação não violenta. Opa!
É do outro lado de cá. Ah, é, se você... Pronto. Comunicação não violenta é uma prática de comunicação interpessoal que se inspira na ação compassiva e solidária. Ajuda a melhorar os relacionamentos e a agir com meios práticos e eficazes em favor da paz. Fundada pelo psicólogo Dr. Marshall Rosenberg e utilizada por uma rede mundial de mediadores, facilitadores e agentes voluntários. Então, vocês sabem que hoje, em várias situações, tanto familiar, quanto escolar, quanto de vizinhos, quanto de trabalho, quanto de países, quanto de povos, há necessidade de pessoas que façam a mediação naquele conflito. Então, esta linguagem não violenta, esta comunicação não violenta, ela é muito usada por pessoas nas diversas partes do mundo que se despertaram para isso, para mediar conflitos, tanto em nível macro quanto em nível micro, né? Seja familiar ou escolar. Bom, quem foi é o menos importante, mas também, assim como o Padre Marcelo foi apresentado, o Luiz Paulo que vem semana que vem, o Dom Edmar, também acho que vale a pena lembrar um pouquinho desse nosso irmão. Psicólogo norte-americano, de origem judaica, a partir dos anos 60 desenvolveu a comunicação não violenta, CNV, para ajudar na resolução de conflitos. Atualmente, a comunicação não violenta serve de guia na resolução de conflitos em mais de 65 países. É também aplicada no desenvolvimento de novos sistemas sociais, parcerias e compartilhamento de poder, na área de educação, em círculos restaurativos e na prática da justiça restaurativa. Uma coisa é a mediação de conflito, né? Existe um conflito e alguém faz a mediação, né? Alguém ouve, alguém faz a ponderação sem interferir naquelas duas pessoas, naquelas três ou naqueles grupos de pessoas que estão num conflito. A justiça restaurativa, podemos tirar restaurativa, é o que ajuda a pessoa a restaurar-se primeiro consigo mesma. E isso tem muito a ver com a palavra de Deus, né? Se a pessoa ela não se restaura consigo mesma, ela não consegue se perdoar, ela não consegue se entender, dificilmente ela vai entender o conflito no qual ela está vivendo, não vai se dar o perdão, muito menos dará o perdão a outra pessoa. A justiça restaurativa, podemos entender justiça dos tribunais, né? Justiça do homem, mas eu gostaria que se entendesse a justiça divina, né? A justiça de Deus. Quem não consegue absorver-se, né? Dar absolvição para si mesmo, dificilmente dará a absolvição para o outro. E a absolvição para si mesmo talvez seja a mais difícil aí no campo humano. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque passamos por isso. Essa absolvição está ligada com o perdão. Está ligado com o perdão. Confessou com o padre. O padre deu a absolvição. Mas quantas vezes a pessoa volta ao confessionário, né? Porque ela ainda não deu a absolvição para si mesma. Ela ainda não restaurou-se consigo mesma. E dificilmente ela vai restaurar a sua vida familiar, conjugal, com os filhos, né? Com o pai, com a mãe. Então temos trabalhado também, e é necessário trabalharmos também neste sentido. Então, círculos restaurativos, né? Constituir círculos para as pessoas se perdoarem, primeiro a si mesmas, e depois, quem sabe,
perdoar ao outro. Então são duas coisas distintas, né? Mediar conflito e restaurar-se. Os vários grupos que têm trabalhado com a população de rua, com a população dependente químico, têm usado estes termos, né? Restauração. A pessoa precisa restaurar-se consigo mesma. Né? Por que que ela bebe? Por que que ela usa droga? Por que que ela foi para a rua? E aí, quase que sempre, é o problema com a mãe, o padrasto que a maltratava, e aí, né, vai levando. Então é um processo de ela entender tudo aquilo, restaurar-se consigo mesma. E é o que mais tem dado certo. Quem está falando, eu estou transmitindo aquilo que o próprio governo estadual e municipal tem reconhecido nas organizações ligadas à igreja católica e evangélica, né, tem reconhecido que eles podem ter a técnica, mas não tem a alma. E aqui precisa da alma. A alma é que precisa ser restaurada. E isso vocês podem buscar em vários, né, movimentos da Igreja Católica ou evangélica que trabalha com restauração de pessoas. Viaja pelo mundo para mediar conflitos e levar programas de paz a regiões assoladas por guerras. Oferece cursos e palestras para apaziguar os combates verbais dos relacionamentos cotidianos. Segundo ele, é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para a superação das desavenças e discórdias. Porque é naquilo que falamos e naquilo que ouvimos que está o conflito ou a guerra. Então, ouvir, falar, ouvir é um mecanismo que ele diz necessário para superar os conflitos. Já já nós vamos dar alguns exemplos. A girafa e o chacal. Desde criança aprendemos a nos comunicar de maneira violenta e agressiva para alcançar nossos objetivos. Vocês estão lembrando aí dos filhos? Não? Ah, me dá isso! Bate o pé! Não é assim, mais ou menos? Mais ou menos assim. Claro, não todos, mas quase que sempre é assim, né? A criança faz ali uma birra e a mãe, se você fizer isso, não vou te dar. Às vezes retribui ou reforça, né? Falando com a mesma agressividade, talvez. Mas não que a gente aprende, né? Mas é um pouco assim que se dá desde pequeno. Eu vejo alguns balançando a cabeça para baixo, outros balançando a cabeça. Vamos lá. Essa comunicação parte da cabeça e não leva em conta os sentimentos. É moralista, classifica tudo e todos a partir de bom ou mal, certo ou errado. Rotula e julga as pessoas. Atribui sempre a culpa aos outros. É exigente e acha que os outros têm a obrigação de satisfazer as minhas próprias necessidades. Vamos refletindo sobre isso. Na linguagem do amor, podemos aprender uma outra forma de nos comunicar que constrói a paz. Surge do coração, está em contato com os sentimentos e as necessidades, é verdadeira e honesta, não julga nem rotula as pessoas, assume a responsabilidade pelas próprias emoções, diz claramente o que deseja sem impor ou exigir. O segredo da girafa. Diante de qualquer comunicação não violenta, a girafa apenas escuta. Por favor, me ajude. Esse é o comportamento da girafa. Não fui eu quem descobriu isso. Foi o psicólogo Marshall. Junto, é claro, com quem estuda os animais e o comportamento da girafa.
ela escuta. Reconhecer em si e em outras pessoas a presença de Deus, que o Dr. Marshall chama de divina energia. Ele tem origem judaica, mas ele pode não usar a linguagem que nós usamos para dizer que é Deus. Ele chama de divina energia. É essa presença divina em mim que entra em conexão com a presença divina na outra pessoa. É isso, né, que se dá na linguagem do amor, não na linguagem violenta. Como funciona? A cultura e a maneira como nos comunicamos com as pessoas choque com colegas, familiares, membros da mesma comunidade, pessoas em opiniões diferentes, ciclos de emoções dolorosas. E aí nós podemos fazer o exercício, que vocês não vão fazer agora, porque eu não trouxe papel e vocês não trouxeram caneta. Mas pense em alguém com que você tenha ou teve muita dificuldade em se relacionar. É um exercício que você vai fazer depois, né? Nós podemos fazer mentalizando. Você pode fazer agora, né? Você pode fazer agora, mas há 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu tento fazer isso. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Porém, é um jeito que eu acredito, para mim, tem me ajudado muito na comunicação para a paz. Bom, então um exercício é pensar naquela pessoa que você tem muita dificuldade de se relacionar. Escrever o nome dela. Escrever também o que esta pessoa fez que te desagradou tanto. É um exercício que eu descobri assim, foi uma palavra. Não tinha o que escrever. Foi um olhar, foi a cara que ela virou. Mas por que ela virou? Porque talvez bateu o ar que virou, né? Quando fazemos esse exercício, vamos descobrir que é tão pequeno ou o motivo nem existe. E isso vale para tantas outras situações. Como funciona? Superação da lógica destrutiva da raiva, punição, vergonha e culpa. Alternativas para os confrontos e conflitos do dia a dia. Isto funciona. Você vai vivenciar isso. Então vamos lembrar um pouquinho. Você vai lembrar da pessoa com quem você tem dificuldade de se relacionar. Se você precisa relacionar-se com ela. Se é família, se é vizinho, se é pessoa do trabalho. Outras pessoas a gente não precisa relacionar. Precisa? A cidade é tão grande, não é? Eu não preciso ser amigo eternamente de uma pessoa que foi amiga minha e que um dia aprontou comigo ou eu aprontei com ela. Tá. Nós podemos construir, você pode construir outras amizades, mas se aquela pessoa, ela te traz desconforto e no dia a dia você deve conviver com ela para a sua paz, e aí você tem que pensar em você, então faça esse exercício, escreve lá o que ela fez, o que ela te desagradou, e você vai, na medida do possível, tentar superar. É raiva que você tem, você quer puni-la, ou você está se punindo por aquilo que fez, você tem vergonha, você tem culpa. Vou dar um exemplozinho. É muito comum
alguém reclamar, não reclamar, mas fazer uma observação do seu filho. Olha, seu filho está professor na escola, né? Olha, seu filho teve este comportamento, veja lá. Tem mãe e tem pai que fica com raiva, quer dizer, não quer mais olhar para o professor. Às vezes é o vizinho que chama atenção. Olha, seu filho colocou o som muito alto. E aí a pessoa vira a cara. Não é assim que a gente diz? Né? Vira a cara. Não quer mais falar com aquela pessoa. Eu digo que quase sempre é vergonha. Vergonha. Né? Porque o outro percebeu uma coisa que o pai e a mãe não tinham percebido. E o pai e a mãe, por vezes, ficam com vergonha do professor, da professora, do vizinho, da avó, né? Da sogra. Por quê? Eles que estão mais distantes viram e o pai e a mãe que está no dia a dia não está. Então mistura-se um pouco de vergonha, de culpa, né? E parece que é raiva, ela ficou com raiva de mim. Não é isso que a gente ouve, né? Aí eu falei para ela, né, o que tava... ela ficou com raiva de mim. Quase que sempre não é raiva. Quase que sempre ela está com vergonha. É como, vou dar um outro exemplo, se eu fujo, vocês me voltam, né? É como que assim, né? Eu emprestei o dinheiro seu, combinei de pagar 2 meses atrás, aí você me liga uma vez, eu atendo, não tenho dinheiro para pagar, me perdoa, me dá um prazo. Aí você me liga de novo, eu não atendo. Aí você fala assim, poxa, que cara sem vergonha, né? Não sou sem vergonha, é que eu não tenho vergonha eu tenho vergonha de falar para você. Enfrentar a situação. Não é que eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, é que eu estou com vergonha de você. Se entendermos assim, talvez poderemos superar alguns conflitos. Talvez poderemos entender melhor as pessoas. Talvez isso funcione como alternativa. E quase que sempre, viu? No caso de dívida, de reclamação do filho, do vizinho, né? Quase que sempre o sentimento que está aí não é de raiva. Não é que virou a cara para mim. Não, ela está sem coragem de olhar para mim, né? Ela está com vergonha. Nós, seres humanos, agimos para atender necessidades, princípios e valores básicos universais, né? Necessidades. Nós vamos... A primeira coisa é a necessidade das pessoas. Então, estão lembrando lá da criancinha que nós começamos, né? Ela tem uma necessidade e o jeito dela expressar aquela necessidade é chorando, bravejando, né? Batendo para atingir, para que alguém, para que a mãe, quase que sempre, o pai, atenda à sua necessidade, que é a água, o colo, a mamadeira, a comida, o brinquedo. Comunicar-se de maneira clara e honesta. Este é o melhor jeito. Comunicar-se de maneira clara e honesta com a outra pessoa significa dizer sempre a verdade e expressar honestamente o que a pessoa fez, o que eu senti, qual a minha necessidade não atendida, que desejo que esta pessoa, o que é que eu desejo que essa pessoa faça por mim. É tão comum, né? Num casal, né? Quando um está meio brigado com o outro, né? Parece assim que o outro tem que adivinhar o que o outro quer, o que o outro precisa. E aí, né? Um vai virando a cara, né? Vai ficando incomodado. E aí vai ficando aquela situação. Não, é necessário quem tem a necessidade é dizer honestamente: é isto que eu quero, é isto que eu preciso. Você fez isto. Eu
senti isto. Eu preciso disto. Eu desejo que você faça isto. Que faça isso. E disse casal, mas isso vale do pai para o filho, né? Vale do filho para a mãe, né? Vale do patrão para o empregado, do empregado para o patrão. O que você fez isso? Eu senti isto. Eu preciso disto. Eu quero isto. E aí outra pessoa vai dizer, não tenho condições de te atender. Mas tem que ser numa comunicação honesta. Eu não posso responsabilizar você por aquilo que eu senti. O sentimento é meu. Você fez uma coisa que eu não gostei lá fora. Você fez uma coisa, eu não gostei. A responsabilidade é minha. O sentimento é meu. Você fez. Eu não gostei. Mas eu não posso responsabilizar você por aquilo que eu senti. O sentimento é meu. Você não fez nada, tá bom? Então você não vai pensar que ele fez, né? É só uma ilustração. Só uma ilustração, uma pintura bem mal feita. Então, por vezes, nós, na comunicação violenta, nós queremos que a outra pessoa seja responsável por aquilo que eu senti. O sentimento é meu, a responsabilidade é minha. Aquilo que você fez provocou em mim um sentimento, mas o sentimento é meu. E quase que sempre a gente fala assim, olha, você me deixou tão nervoso, né? Olha, você me deixou arrasado, Henrique. Não, você fez isto. Eu me senti arrasado. Eu que não tinha preparo psicológico, né? Eu que não tinha preparo espiritual, né? Mas eu não posso culpar você por aquilo que eu senti. Eu posso culpar você por aquilo que você fez, mas não por aquilo que eu senti. Estão entendendo um pouquinho o que é a comunicação não violenta? Eu dizer, você fez isso, eu senti isso. O sentimento é meu, é responsabilidade minha. Voltar ao caso de pessoas com quem tive ou tenho muita dificuldade de relacionamento. O que a pessoa fez? Como me senti em relação a essa pessoa? Que necessidade que percebo em mim e que está por detrás da maneira como me sinto? Que desejo que esta pessoa faça por mim? Então volta lá, né? E dizer, né? Olha, gostaria que eu quero dar um abraço, né? Quando eu cheguei na paróquia Santa Luzia, eu vou falar do outro, né? Sei isso. Mas é o exemplo que me veio agora. Quando eu cheguei na paróquia Santa Luzia, várias pessoas falavam assim, ai padre, o padre nunca foi visitar a minha casa. Né? E acho que na paróquia Santa Luzia o que eu mais fiz foi visitar casa de família. Porque a mágoa que eles tinham, né, era isso, que o padre não visitava. Mas o padre tinha 75 anos, né? Eu precisava ser visitado. Né? Tá bom, então fiz aquela. Acho que por isso que eu sou tão lembrado lá, né? Acho que por isso que eu sou tão, entre aspas, querido por lá. Né? Tanto ali quanto na paróquia. Agora na paróquia São João, né, não serei lembrado. Se for por isso, não serei lembrado. Né? Mas, então, é necessário fazer este exercício. O que a pessoa fez verdadeiramente? Escrever no papel. E quase que sempre você vai dizer, você vai escrever pouquíssima coisa. Para você parece que é uma grande coisa. Passado algum tempo, eu digo, nossa, mas por que eu fiquei tantos anos sem falar com aquela pessoa, né? Por quê, né? Por causa disso. Por vezes você tempo de nem faculdade. lembra. Nem lembra, né? Nem lembra. Aluno de tempo de faculdade, por conta do namorado, por conta de não sei o que, né? Hoje
estamos sendo convidados a refletirmos sobre isso. E quem sabe tomarmos algumas atitudes sobre isso. Não é aqueles que estão lá fora. São vocês. Somos nós. Nós. Não vou esperar que o outro tome atitude, que o outro mude. Sou eu. São vocês. Exercício. Qual a necessidade que percebo na pessoa quando... Qual a necessidade que percebo na pessoa quando ela me trata da maneira como me desagrada? Se isso é frequente. Qual a necessidade que percebo na pessoa quando ela me trata de maneira como me desagrada? Ou seja, quando ela me desagrada, que necessidade que eu tenho? É de falar para ela, você me desagrada? Não. Porque o agradar-se é seu. O que ela fez é dela. Mas se você ficou agradável ou não com aquilo que ela fez, é responsabilidade sua. Então aqui você vai pensar como que você vai dizer para ela. Olha, o jeito que você toca a campainha, né, desesperado. Será que precisa disso? Faz uma vez só. Sei lá, você vai pensar na maneira como que você vai dizer para ela. E por que isso? Porque pelo ouvido dela, se você disser, não toca a campainha tantas vezes assim porque você me incomoda, como que isso pode soar para ela? Como é que ela pode entender isso? Dr. Marshall diz que a maior parte dos conflitos está por aquilo que sai da boca e por aquilo que entra pelo ouvido. A maneira, não é o que você fala, né? Mas a maneira como fala. O tom da voz. Né? O tom da voz nem diria tanto, né? Mas é mesmo como que você conjuga a frase, né? Como você impõe-se sobre a pessoa. Se você está culpando a ela, quase que sempre o retorno ele é negativo. Se você culpou a ela, você tocou a campainha várias vezes, eu fiquei nervosa. Quase a pessoa vai dizer, desculpa, tal. Mas quase que sempre ele é negativo. Qual a mensagem que ela está me passando? De que maneira reage essa mensagem? E aí, é claro, é naquela situação, naquela pessoa, com aquela pessoa, que você tem dificuldade de relacionar-se. Que mensagem ela está te passando e de que maneira você reage à mensagem que ela te passa. E é tão comum isso, né? Sobretudo entre as famílias, né? As famílias que se compõem, né? Nora, genro e os outros que vão chegando. Há necessidade de ser honesto na conversa. Ser honesto naquilo que eu quero, naquilo que eu necessito, naquilo que eu preciso. É necessário. Senão, a gente vai ficando sempre na periferia e desgastando o relacionamento e melindrado, né? Ouço muitas pessoas. E Natal, para muitas pessoas, é um inferno. Porque não viu a pessoa o ano inteiro. Não quer estar com aquela pessoa. Mas, se eu não for padre, o que vão falar? Olha, Natal, para algumas pessoas, é um verdadeiro inferno. E eu digo, para que você se obriga a isso? Mas se eu não for? Se você não for, você diz, eu não fui. Não estive com vocês o ano todo. Né? Vocês não me convidaram para nada. Ou eu não me dispus
a convidar vocês, assumam uma atitude assim, eu não convidei vocês para nada, não vou não. Mas para que se obrigar a uma noite, a um dia, às vezes se estende, né? De sofrimento e de milímetros, né? O que eu vou falar, o que eu vou... Eu penso que não somos obrigados a isso. Se não há uma relação, uma situação confortável, não se obrigue a isso. Como posso comunicar-me de maneira clara e honesta com a pessoa que me magoou ou quem tenho dificuldade? Dizendo-lhe a verdade e me expressando honestamente? Sim, mas sem agredir. Nós não vamos fazer exercícios em dupla, tá bom? Mas poderíamos fazer esses exercícios, né? Mas vocês podem, né? Estou vendo aqui várias famílias, vários casais, né? Familiares, vocês podem fazer isso depois, né? Se precisar de alguém, aí mudam e pede um mediador de conflito. Mas imagino que não. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem, acreditam, buscam e com certeza consertam. Vocês consertam. Senão não estariam aqui. Vocês são capazes. Senão, não estariam aqui. Comunicar-se de maneira clara e honesta com a outra pessoa significa dizer sempre a verdade e expressar honestamente. O que a pessoa fez? Hoje de manhã, quando você gritou comigo, Gabriel, isso vai ser lá no fim do dia, né? Não é na hora, porque na hora ele está gritando e a mãe vai gritar também. Hoje de manhã, quando você gritou comigo, lá no elevador, eu não quis te dar uma surra no elevador. Não, estou brincando. Mas hoje de manhã, quando você gritou comigo, eu senti muito magoado. Eu fiquei muito magoado. Qual a minha necessidade não atendida? Pois sinto necessidade de ser tratado com mais respeito, dialogar com você. Hoje de manhã, quando você gritou comigo, eu me senti magoado. Tenho necessidade de ser tratado com mais respeito ao dialogar com você. Eu quero dialogar com você. Mas você gritou comigo. Por isso, eu gostaria de te pedir que você, mesmo que você estiver irritado comigo por alguma razão, tente conversar comigo sem gritar. Pronto. Às vezes isso não dá para acontecer na hora. Vocês devem fazer isso. Mas é necessário que vocês, promotores, promotoras da paz, não é assim que vocês... Isso. Não é assim o nome do grupo? É necessário que vocês, nas instâncias onde vocês estão, que vocês talvez auxiliem as pessoas a relacionar-se. Eu, sinceramente, eu acredito, como eu, que vocês fazem isso, ou tentam fazer isso. Não conseguem 100%, porque ainda não são santos, não são santas. Mas eu acredito que vocês fazem isso. Mas vocês, numa sexta-feira, e não é somente uma, né? Essa já é a 10ª. É a 19, é a 19ª. Então, 19ª? Então, vocês não são loucos, né? Para estar aqui numa 19 sextas-feiras, né? Para ouvir somente. Imagino que você estar bem consigo mesmos. E depois vocês querem ajudar a ter um mundo melhor. Para quem? Para vocês, para os filhos, para os netos de vocês. É por isso. Eu nem chegaria a outras pessoas. Mas se vocês conseguirem, né? Se vocês conseguirem imaginar, desejar e fazer alguma mudança para que vocês, os filhos de vocês e os netos de vocês vivam um mundo diferente, com mais paz, com menos assalto, com menos violência, olha,
vocês já terão feito uma grande diferença no mundo. No mundo, não estou dizendo no bairro, nem na família, estou dizendo no mundo. Porque isso, ele se desdobra, né? Ele cresce. Ele transforma outras pessoas. Então, esse exercício. Essa é a linguagem não violenta. Esta é a comunicação não violenta. O que você fez, como eu me senti, qual a minha necessidade e o que eu desejo. É diferente. Eu necessito disso e eu quero isso. É diferente, né? Porque nem sempre o que eu quero é o que eu necessito. E nem sempre o que eu desejo, o que eu necessito é o que eu quero. Mas eu preciso, né? Eu não quero ficar aqui na cama, mas necessito. Uma breve explicação. Nem sempre o outro pode mudar, né? Ah, se eu não mudei, se eu tenho dificuldade de mudar, o outro, aí que é mais difícil, né? E essa aqui é a grande questão, né? Porque às vezes eu quero que o outro muda, mas eu não consigo mudar. Se eu não consigo mudar, eu vou mudar o outro. Há um ditadozinho assim, né? Que o casal, quando casa, o homem fica esperando que a mulher nunca mude, né? E ela muda. E a mulher casa acreditando que o homem vai mudar. E ele não muda. Não é assim? Vocês nunca tinham ouvido? É assim. Não sei se é assim, mas o ditado é assim. Ajudar a outros colocar em conexão com o que está vivo dentro de nós e das outras pessoas. Estabelecer relações fundamentadas na cooperação e na compaixão. Relacionar a partir do coração, dar e receber para que a própria vida e a vida da outra pessoa sejam enriquecidas. Quando damos valor ao outro, nós nos enriquecemos e a outra pessoa também fica enriquecida. Agora, quando um se engrandece e diminui o outro, está perdida aquela comunicação e muitas vezes aquela relação. Aí a gente não pode ser girafa, né? Aí a gente não pode ser. Senão A gente fez só de si. Só de cima. Mudanças em nossa forma usual de nos comunicar. É necessário. É necessário. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. Não sei se sempre é assim, mas se eu faço isso, se eu falo das pessoas, se eu fofoco, certamente fofocam de mim. Se eu... Ou seja, aquilo que eu sou, as pessoas, de alguma maneira, fazem a mesma coisa comigo. É natural gostarmos de dar e receber com compaixão. Esse é o Gabriel e a mim. Aprendemos muitas formas de comunicação alienante de vida, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Esse aqui, né? É o cachorro do Padre Marcelo. Julgamentos moralizantes, fazer comparações. É muito comum, né? Mãe, pai, fazer, mas fulano é assim. Seu irmão não é assim, né? Não é o melhor jeito de fazer o outro crescer. Não é o melhor jeito de ajudar o outro a ser o outro. Não, porque se o seu irmão é assim, eu não quero então que você seja o seu irmão. Você não vai ser seu irmão. Julgamentos moralizantes,
devemos deixar de lado. Fazer comparações também não é o melhor jeito da gente relacionar, né? Mas sua mãe é assim, você é igual a sua mãe. Não é, você não é sua mãe. Igual você não é. Você, né, em alguns aspectos, você é igual a sua mãe. Mas quase que sempre essas comparações, olha, coloca o outro naquela posição, né? Não assumir a responsabilidade pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Nós já falamos disso, né? Quando eu falo assim, Henrique, você me deixou nervoso demais, eu não estou assumindo os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus atos. Eu quero que você assuma. E aí, eu não sou eu, né? Eu nunca vou crescer, eu nunca vou mudar, porque o problema está em você, não está em mim. Comunicar nossos desejos em formas de exigências. Eu quero isso, você tem que me dar isso. Se você não me der isso, eu não faço aquilo. Então, imagino que vocês não têm esta comunicação, mas talvez vocês convivem com pessoas que têm este tipo de comunicação, e aí você não vai dizer, olha, não é assim que se comunica. Você não vai dar uma aula para ele. O Dr. Marshall disse que não é assim. Você, na tranquilidade, você vai, né, propor que ele peça, né, que ele apresente a sua necessidade de uma forma diferente. Observar sem avaliar. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a perceber isso como crítica e resistir ao que dizemos. Quando eu estou observando e já avaliando, né? Fulano é assim. Ah, ele é assim mesmo. Ou quando a gente se coloca, né? Não, eu sou assim mesmo e ninguém muda. Pronto, já fechei, né? O Espírito Santo não tem mais poder nenhum sobre mim. Eu já fechei, não tem. Eu sou assim, ninguém muda. Nem Deus. Quase que sempre quando dissemos, olha, eu estou convicto que é assim, ou seja, você fechou o diálogo. Então, quando uma pessoa diz isso, fala, pronto, eu vou embora, porque não é mais necessário a minha opinião, não é mais necessário a minha reflexão, não é. É claro que às vezes ela está equivocada, mas a gente percebe um pouco, né, quando é um equívoco de linguagem e quando é realmente um conceito ali presente naquela linguagem utilizada. Volta sempre, né? Identificar e expressar sentimentos, dizer o que sentimos de forma clara e específica, nos conecta mais facilmente com as outras pessoas. Ao nos permitirmos sermos vulneráveis ou expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. Ou seja, às vezes eu tenho que assumir, olha, eu sou culpado disso. Diz que quem mais cresce na vida, tanto espiritualmente, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, são as pessoas que assumem os seus erros. São essas as pessoas que mais crescem. Aquelas pessoas que dizem, não fui eu que fiz isso, né? Ela nunca faz nada de errado, ela nunca cresce. Por quê? Porque ela não dá a oportunidade de ser corrigida. Ela sempre se esconde atrás do erro e culpando outra pessoa. Na paróquia, eu digo assim, né? Prepararam a credência e na hora da missa não tinha a partícula grande. E aí começava, né? Não fui eu, pai, não fui eu. Eu queria dizer, olha, tá bom, opa, não foi você, mas você podia ter olhado. Assuma, é o melhor jeito. Olha, padre, a ministra da Eucaristia ou coroinha? Não fui eu que montei, padre, mas eu devia ter visto, eu devia ter dado uma olhada, se estava tudo certo. Não vou dizer que isso é 100%, mas acredito que reflexões assim
ajudam a pessoa no trabalho, em casa ou em qualquer lugar. Nós, na comunidade, nós somos formadores de pessoas. E se uma pessoa tem este comportamento, eu devo, por ser um educador, por estar contribuindo na formação do caráter dela, sobretudo se é uma criança, um adolescente, um coroinha, de dizer: meu filho, vamos, da próxima vez, olhar, observar se está tudo certo para a missa, se não ficou faltando nada. Vamos fazer dessa maneira. Você cresce, né? Quando você assume os seus erros, quando você assume que você podia ter feito e não fez, quando você fez, porque na paróquia às vezes, né, quebrou o microfone, não fui eu. Quem foi? Não fui eu. Opa, fui eu, né? E quando isso acontece, eu falo assim: olha, eu prefiro que você quebre 10 microfones e que você esteja aqui, do que você não esteja aqui. Outro dia, o coroinha, que é deste tamanho, né, Pedro, encostou na pedra da credência, né? Quase que sentou na pedra da credência, né? Claro que afundou, né? Claro que quebrou. E aí ficou todo desconcertado. Aí me falaram: padre, o Pedro quebrou a credência. Aí no dia seguinte, né, na missa das 10 horas da manhã: Pedro, você quebrou a credência ontem? Padre, quebrei. Mas já conversei com meu pai e ele vai pagar. Eu falei: não vai pagar, Pedro. Você fez isso porque você quis? Não, padre. Eu não sabia que era tão mole aquela pedra. Achei que era uma pedra dura. Eu falei: não, Pedro, você não vai pagar. Eu prefiro 1000 vezes você quebrando as pedras do que você não esteja aqui. Aí me abraçou, né? Padre, que você é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Não sou bonzinho, Pedro. É que as coisas são assim. Você não fez porque você quis. Ao nos permitirmos sermos... Bom, já falamos disso. Assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Viu, Henrique? Então aquilo que você fez lá fora, ele pode ser a causa, mas não a razão do meu sentimento. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem: culpar a nós mesmos, culpar os outros, perceber nossos próprios sentimentos e necessidades e perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Olha só, né? Quanta coisa, né, eu posso descobrir. Eu me culpo, eu culpo o outro, mas pode ter 2 coisas boas: eu perceber o que está por trás daquilo que eu senti e o que está por trás da pessoa que me deu aquela mensagem, da pessoa que falou, que fez aquilo para eu sentir o que eu senti. Como é que ela estava? Qual era o seu problema? Qual era a sua dificuldade? Eu falo assim, né, que desculpa... tá aí, né? Eu não tenho poder, Gabriel, de tirar a sua culpa. Talvez o advogado tenha, mas eu não tenho. Eu prefiro o perdão. Entre nós, né? Pisei no seu pé, perdão. Posso estar enganado, tá bom? Mas a culpa, eu acho que é lá no juizado, né? Lá, eu cometi esse crime, eu fiz esse erro, acho que é mais ou menos assim, né? E aí o advogado pode dizer: opa, mas ele não foi culpado, né? Ele não teve culpa, mas agora você pisou no meu pé, Nina, você tem culpa sim, né? Me perdoa, opa, te perdoo. Penso que entre nós, no relacionamento, o perdão, ele tem muito mais poder do que a desculpa. E nada de usar aquilo: só Deus que perdoa. Quando eu ouço isso, né? Falar: você não quer perdoar. Fala, Mateus, né? Porque claro que você pode perdoar. O perdão é Deus. Perdoai-nos, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Primeiro sou eu que perdoo, depois eu peço o perdão de Deus, mas primeiro eu te perdoei.
Então eu tenho sim o poder, e graças a Deus que eu tenho o poder de te perdoar. Eu tenho o poder, porque eu tenho amor de te perdoar. Eu tenho amor dentro de mim. Então por esse amor que eu tenho, eu te perdoo. Nada de dizer, só Deus que perdoa. Você tem o poder de perdoar, porque você ama. Sobretudo se são as pessoas que estão no seu relacionamento. Perdoe quantas vezes for necessário. E não é o Padre Marcelo que está dizendo isso. Jesus é que disse 70 vezes 7. Nós não vamos até meia-noite, tá bom? Então, essa era uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês. E claro, eu já fiz, né, Eliane? Já fizemos aqui uma reflexão num grupo aqui mesmo no colégio. Foi um retiro da paróquia. Foi um retiro da paróquia. Foi. Já tem uns 8 anos. Foi no teatro, né? Foi. Eu lembrava disso desses dias. Então, assim, irmãos e irmãs, que nós no dia a dia aprendamos. Mas eu digo para você, tudo aquilo que eu falo para vocês, tudo aquilo que eu falei, eu falo primeiro para mim mesmo, né? Sobretudo no trânsito, no metrô, nos telefonemas, né? Sobretudo. Alô, quem está falando? Queria falar com quem? Não é? Então tudo que eu falo para vocês, eu falo primeiro para mim. Precisa ter coragem para falar o que eu falei para vocês, se eu não fizesse uma reflexão muito profunda. E como eu não sou uma pessoa muito corajosa, tudo que eu falei para vocês, eu falo primeiro para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, irmãs, você já se sentiu assim, como levar um tapa no rosto com uma luvinha bem suave? Você já sentiu isso? Com essa voz suave do padre, olha, ele nos deu uns bufetões aqui, né? Eu gostaria que, no bom sentido, bufetão do padre. Eu gostaria que nós pudéssemos levar essa palavra que o Padre nos deu aqui para o nosso convívio, né, para a nossa vida. E fazer dela uma prática em nossas vidas. Né? Agora eu tenho algumas coisinhas aqui assim, simples que eu queria só reforçar. Né? O Padre diz que nós agimos para atender às necessidades, princípios e valores básicos. De quem? Deus ou do próximo? A sua vida é focada somente em você? Ou a sua vida também é focada na ajuda mútua e na necessidade do próximo? Você tem visão para o próximo? Você tem visão para as necessidades básicas do próximo? Outra coisa que ele falou: comunicar-se de maneira clara e honesta. A comunicação entre os irmãos é algo assim, extremamente importante, porque é daí que surge, né, Henrique, a confiança. É daí que, por mais relacionamento que você possa ter com uma pessoa, se você não demonstra para ela verdades daquilo que você diz, você vai continuar tendo um relacionamento superficial com ela pro resto da vida. Nunca vai haver um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Porque ela não vai ver naquilo que você fala uma verdade. Então, ter clareza naquilo que você fala e demonstrar verdade naquilo que você diz é o princípio básico do bom relacionamento.
de caminhar em paz com os nossos irmãos, de levar a paz para os nossos irmãos. Ele falou em coragem, falou em honestidade, clareza e verdade. Coragem para que nós possamos também, quando nós percebemos que erramos, nós podemos nos levantar e dizer: eu te peço perdão porque eu acho que eu agi de uma forma não correta com você. E nisso, ele falou sobre culpa e acusador. Culpa, o acusador é o princípio do demônio. Ele é quem acusa. Ele é quem veio para acusar as pessoas e apontar erros. Nós não estamos aqui para apontar erros de ninguém. Nós estamos aqui para viver uma vida de propósitos e princípios. E dentro desses propósitos e princípios, nós vamos procurar ter um relacionamento de paz com todos, entendendo cada um na forma como ele é. Lembra quando nós falamos sobre os valores? Do sanguíneo, fleumático e extremista. Entender o próximo para convivermos é primordial para o nosso relacionamento. E o padre focou muito bem isso. Às vezes nós precisamos atingir um nível de maturidade em algumas áreas da nossa vida, que às vezes a gente não atingiu. E aí às vezes a gente não consegue perdoar, aí às vezes a gente não consegue conviver com alguma harmonia, a gente procura desculpas para uma série de situações. Então eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Eu vou colocar um louvor para a gente tocar, assim, rápido, mas eu gostaria que cada um pudesse refletir um pouco sobre a sua vida. Nos relacionamentos que você tem hoje, como é que está o andamento deles? Você tem sido um promotor da paz no meio do que você vive? No meio da sua família, com seus irmãos, com todos aqueles que convivem com você, você tem sido uma pessoa que tem promovido o bem-estar e a paz no meio de todos? Na paróquia, no seu ciclo de relacionamento social, no seu trabalho, você tem buscado administrar esses conflitos de forma a que as coisas se resolvam de uma forma mais amena? Ou você tem sido aquele que tem colocado um pouco de fogo na fogueira para ver a coisa queimar um pouquinho mais? Nosso papel é esse. O objetivo disso tudo que o Padre colocou hoje, que nos deu um tapinha assim bem de leve no rosto, mas parece que caiu uma tonelada na nossa cabeça, é para que nós possamos refletir. Se nós não refletirmos sobre isso essa noite, né? E buscarmos algo para que mude o nosso interior, porque eu tenho muito aqui mudar, e eu acho que cada irmão aqui também tem. Se nós não refletirmos sobre isso, não sairmos daqui com essa busca, né, do que eu preciso fazer para que os meus relacionamentos fluam, para que a paz reine no nosso meio, para que eu possa viver em comunhão com os irmãos e procurar fazer com que todos vivam unidos e na paz. Quanto você tem sido responsável por isso? Se você olhar para trás agora, ao longo do seu caminho desse ano, quantas pessoas têm mudado de atitude por algo que você tem feito sobre a vida dela, tem agido, tem mostrado, tem testemunhado? Então é importante que nós tenhamos essa visão. Então, vamos ouvir esse louvor e no final, depois o Padre dá uma bênção para que nós possamos ir para o nosso lar abençoados pelo Senhor. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu
Eu gostaria de agradecer a presença do padre, uma salva de palmas para ele. Com tantas responsabilidades, ele se dispôs a estar conosco essa noite. Isso para nós temos que agradecer essa noite pela vida. Então eu vou pedir para que todos aqui essa noite, nas nossas orações, coloquemos a vida do padre, a missão dele nesse mundo. É uma missão bastante forte. Nós vimos alguns dias atrás a história dos padres da igreja até hoje, 450 mil padres, para 1 milhão de pessoas. Então você tem uma missão muito grande. E somos tão preguiçosos ainda. Então que o Senhor possa dar forças a ele para continuar com essa missão. Eu pediria a todos que o coração está orando por ele. Amém? Nós temos uma lembrança do Padre. Em nome de todos que estão aqui, Padre, é simples. É uma lembrança para que quando você for assinar lá os documentos seus, você lembrar da gente aquilo que você está deixando aqui alguns amigos. Guarde e esteja lembrando. Vou assinar a carteira de trabalho dele. Pronto. Já faz o primeiro ato. Vamos pedir para que o Padre abençoe, então, para que nós possamos ir abençoados. A Eliane vai trabalhar conosco, provavelmente a partir de segunda-feira, lá na Caritas. E acredito que vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho que a Caritas Arquidiocesana faz. É isso. Mas a mãe da Eliane faleceu terça-feira. Então vamos rezar pela dona Laura. Também eu, há 15 dias, a mulher que cuidava de mim há 15 anos, né? Na palavra da minha mãe, era minha mãe aqui em São Paulo, faleceu, a Edith. Então quero rezar pela Laura, pela Edith e por tantas pessoas que cuidam de nós, né? Que cuidaram de nós e que deixam-nos saudades e que agora vai ficando a nossa missão, né? De cuidar de outras pessoas com carinho, com dedicação, que saibamos fazer isso para o bem, primeiro de nós mesmos e depois do outro. Quem cuida de si mesmo é capaz de cuidar do outro. Quem ama a si mesmo é capaz de amar o outro. A compreensão que nós temos de Deus é a compreensão que nós temos de nós mesmos. Que seja a melhor compreensão, que seja o amor, porque Deus é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é o martírio hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista. E eu refletia hoje na missa às 7 horas da manhã que Herodes pediu a cabeça de João Batista porque ele tinha falado publicamente para Salomé
que Ele daria a ela tudo o que ela pedisse. E eu, então, pensava muito na fala que eu teria hoje, né? O quanto é comprometedor aquilo que a gente fala publicamente. Tá bom? Então, na oração do Ricardo, eu pedia, né, que eu possa viver aquilo que eu falei para vocês publicamente. E vocês também possam viver aquilo que vocês ouviram. Aquilo que foi bom, vocês levem para casa. Aquilo que não for, deixa aí no bichinho, pega por aí. E tá bom? E uma boa noite para todos vocês. Só queria lembrar que sexta-feira que vem é o Padre Luiz Paulo, que é um dos temas fundamentais para nós também. Então nós estamos vivendo a tríplice coroa aqui, com o Padre Marcelo Monge, o Padre Luiz Paulo e o Bispo. Então, quem que puder estar presente na sexta-feira que vem,